Pai, Senhor Jesus a todos, Deus abençoe, estamos aqui mais uma vez para poder gravar mais um vídeo no nosso canal Semeando a Semente. E você talvez pode ter visto o título desse vídeo, de que Jesus Cristo veio nos libertar, Nós ouvimos, nós aprendemos, nós pregamos que Jesus veio libertar o homem, que Jesus veio salvar o homem, mas ele veio libertar o homem, ele veio salvar o homem de quê? Vamos ver na Bíblia Sagrada por que Jesus Cristo teve que vir na terra para poder ser sacrificado por nós. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A Bíblia diz que Deus, ele cria o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E Deus, ele colocou algum dos seus atributos no homem. Atributos que nós chamamos de atributos comunicáveis. E eu quero ressaltar sobre 4 desses atributos que Deus colocou no homem. A santidade de Deus estava em Adão, a perfeição de Deus estava em Adão, a justiça de Deus estava em Adão e a pureza de Deus estava em Adão. Deus fez Adão santo, puro, justo e perfeito. E Deus também fez Eva com essas características que são de Deus, e Deus comunicou a eles. E Deus deu uma ordem para eles: crescei e multiplicai. E quando eles coabitavam, quando eles tinham o seu contato físico que Deus ordenou, que através dessa relação iria gerar filhos, os seus filhos que nascessem iriam ser santo, justo, puro e perfeito. Porque foi assim que Deus fez o homem, para ser santo, justo, puro e perfeito, na genética, na natureza e na prática, na conduta, no comportamento. Por que, irmão, no comportamento? Porque Deus disse para Adão: não come do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se tu comer, tu vai morrer. E nós sabemos que aqui, Gênesis capítulo de número 3, a Bíblia vai nos informar que no versículo 6 de Gênesis 3, Eva, seduzida pela serpente, enganada pela serpente, iludida pela serpente, come o fruto e dá o fruto para Adão, e Adão também come o fruto, e automaticamente Adão e Eva passam a ser pecadores por natureza. Automaticamente Adão e Eva mancha a sua natureza, que Deus tinha os feito santo, justo, puro e perfeito. Aí nós vamos ver aqui, capítulo 3, no versículo 15. Olha o que está escrito, capítulo 3, Gênesis, versículo 15, E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós sabemos teologicamente que é ensinado que a semente que sairia do ventre da mulher é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo viria na terra para poder esmagar a cabeça da serpente, e a serpente iria ferir o seu calcanhar, apontando para a sua morte. Mas por que Jesus Cristo precisou ser mencionado nesse capítulo 3, versículo 15, a sua vinda através do ventre da mulher? Porque alguns versículos atrás, a Bíblia nos informa que Adão desobedeceu a ordem que Deus o tinha dado. Então, nós vamos entender que Adão comete apenas um pecado, uma ofensa. A natureza de Adão, antes de comer o fruto, era santa, era pura, era justa e perfeita. Só que a natureza dele, louvado seja Deus, era para ele se manter dessa forma, no seu caráter também. Deus fez ele e deu a ordem para ele se conservar santo, justo, puro e perfeito. Mas ele
recebeu o direito de escolha e escolheu comer o fruto, que através dele comer esse fruto, ele contamina a sua natureza e passa essa natureza para toda a humanidade. A natureza que nós conhecemos como o pecado original ou a natureza caída. Nós, a partir desse momento que Adão come o fruto, fomos feitos condenados, fomos feitos filhos da ira. Para nós não tinha mais jeito, o homem não podia fazer nada para com Deus, mas Deus, ele por si só se responsabilizou de agir com misericórdia, de não dar à humanidade aquilo que nós merecíamos. E ele agiu com a sua graça. Ele nos deu o que nós não merecíamos. Graça. O significado de graça é favor não merecido ou favor imerecível. Deus envia o seu Filho para morrer por nós, sem nós merecermos a morte do seu Filho. O que foi sem um homem merecer foi Jesus descer na terra para morrer por nós. O que nós merecia era a ira, era a condenação, mas o que nós recebemos de Deus, louvado seja Deus por isso, foi o seu bendito Cordeiro, foi o seu Filho que foi sacrificado por nós. Mas por que ele foi sacrificado por nós? Porque Adão cometeu um pecado. Aí eu te pergunto, Adão adulterou? Adão se prostituiu? Adão roubou? Adão mentiu? Adão matou? Adão se tornou homossexual? Adão, louvado seja Deus, não cometeu nenhum desses pecados que hoje nós conhecemos. Nenhum desses pecados ele cometeu. Ele cometeu apenas um pecado, que foi comer o fruto proibido. E ele não pecou porque a natureza dele era ruim, porque a natureza dele era boa. A natureza dele era de Deus. A genética dele era de Deus. Ele pecou porque ele quis. E através dessa desobediência dele, nós herdamos a natureza pecadora. Nós herdamos a genética caída. Por isso que Jesus Cristo veio. Ele veio para nos libertar dessa prisão espiritual que nós estávamos, que era a natureza pecadora de Adão. Nós recebemos por herança a natureza caída de Adão. Mas Deus, ele enviou o seu Filho para poder nos limpar dessa genética caída, para nos limpar dessa natureza maldita que nos fazia filho da ira. De Adão até o Antigo Testamento, até Malaquias, essa natureza estava no homem. Ainda em Mateus, quando Jesus Cristo nasceu, cresceu e começou a pregar, ainda estava no homem. Mas quando Jesus morreu na cruz, essa natureza foi aniquilada, foi desfeita. Não habita mais em nós, não habita mais nos seres humanos. Agora nós temos que escolher obedecer à palavra de Deus. Porque a nossa natureza, Jesus Cristo veio nos libertar da natureza caída. E hoje a nossa natureza é santa, é pura, é justa e é perfeita como no princípio. Vamos ver a Bíblia Sagrada, o que diz a respeito do bendito sacrifício de Cristo. Vamos estar abrindo aqui alguns textos para a gente poder fazer essa meditação. E esse vídeo, ele vai ter primeira parte, segunda parte, terceira parte, se Deus quiser, só até a terceira parte, ou se tiver que ser uma quarta parte também, nós iremos fazer, porque ele é um pouco extenso. Eu te peço que você fique conosco, que você acompanhe, que você não perca nenhum detalhe. Analise, pegue a Bíblia, veja texto com texto, se é verdade mesmo que a sua natureza não é mais caída, porque Jesus morreu na cruz por você. Vamos ver o que a Bíblia diz. Aqui, ó, em Romanos, capítulo 5, versículo 18. Romanos 5, versículo 18. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 5, versículo 18, ó. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Olha só, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Quem foi que fez uma ofensa contra Deus? Adão. E através dessa ofensa veio o juízo sobre toda a humanidade para condenação.
Todos nós estávamos perdidos por causa da desobediência de Adão. Agora a continuação do versículo, a parte B, ó. Assim também por um só ato de justiça. Que ato foi esse de justiça? O bendito sacrifício de Cristo. A morte de Cristo na cruz. Olha o que aconteceu, ó. Veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Olha só, não tem quando Adão comeu o fruto, automaticamente ele foi feito pecador, condenado e toda a humanidade foi feita filha da ira com ele. Amém? Todos nós concordamos com isso, isso é indiscutível. Mas agora, por que não concordar com a parte B do versículo? Assim também, por um só ato de justiça, veio, não vai vir, veio, quando? No ato de justiça. Que ato de justiça? Na morte de Cristo na cruz. Veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. O que significa isso? Nos tornou justo. O sacrifício de Cristo limpou a natureza que habitava em nós. Ah, irmão, mas foi toda a humanidade? Foi toda a humanidade. Porque Deus não amou só os crentes. Deus não amou só o judeu. Está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A vinda de Cristo na terra foi um amor de tal maneira incondicional, porque a gente não merecia. Agora a parte B do versículo 16 de João 3, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí já é outra situação. Aí o homem tem que crer, e crer que é acreditar em Jesus como único e suficiente Salvador, obedecer a sua palavra para poder receber a vida eterna. Mas agora estamos falando da vinda de Jesus. O sacrifício do Cordeiro foi sem nós merecermos. Foi um favor imerecível que Deus fez para conosco. Vamos ver outro versículo que vai mostrar para nós também isso. Ó, Romanos capítulo 6, versículo de número 6. Olha o que está escrito. Ó, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Olha só. Quando Adão comeu o fruto proibido, nós fomos feitos servo do pecado. Não tinha para onde a gente correr. Não tinha para onde a gente fugir. O pecado habitava em nós. Você pode abrir a sua Bíblia e conferir. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Deus vai olhar a conduta, o comportamento de Noé, comparado ao comportamento de toda a humanidade, vai falar assim: Noé, eu tenho visto que você é justo diante de mim. Então, a natureza que Noé recebeu de Adão não influenciou no caráter dele, mas o pecado da genética estava nele. Mas a prática de vida, o comportamento de Noé era justo, mesmo tendo a natureza caída. Só que aqui no versículo que nós lemos, ó, vai dizer que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Calma aí. Há quanto tempo atrás que o velho homem foi crucificado? Há mais de 2000 anos atrás. Então eu não existia. Não foi as minhas antigas práticas que eu praticava quando eu estava no mundo, quando eu estava vivendo fora da presença de Deus, sem obediência à palavra de Deus. Não foi esse velho homem que Jesus levou na cruz. Foi o velho homem que habitava na humanidade. A velha natureza caída que habitava em nós. Olha a continuação do texto, ó. Para que o corpo do pecado fosse desfeito. Ó, olha o que aconteceu. Quando Jesus foi para a cruz, ele levou o velho homem e o corpo do pecado foi desfeito na cruz. Ele desfez. Não foi esse corpo aqui que ele desfez. Não foi o seu corpo que ele desfez. Foi o corpo espiritual, a natureza caída que habitava no homem. Aquilo que nos fez se tornar inimigo de Deus por natureza, Jesus Cristo aniquilou na cruz. Vamos conferir mais versículo bíblico. Hebreus capítulo 9. Olha o que a palavra de Deus diz. Glória a Deus. Hebreus capítulo 9, versículo de número 26. Olha o que está escrito, ó. De outra maneira,
necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado. Singular. Lembra, Romanos 5,18. Uma só ofensa. Vai para o jardim do Éden. Adão só cometeu um pecado. Uma ofensa contra Deus. Singular. Olha aqui agora, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Jesus Cristo aniquilou o pecado no singular. Ele destruiu, ele acabou, ele exterminou com o pecado. Não foi com os pecados. A prostituição, o adultério, o roubo, a mentira, o homossexualismo e muitos outros pecados, nós que temos que vigiar para não cometer contra Deus, porque eles estão aí no nosso derredor, eles estão aí na terra. Nós temos que vigiar para não praticar o pecado, mas o pecado herdado por Adão, para nós, Jesus Cristo aniquilou na cruz. Jesus Cristo desfez na cruz a antiga natureza que nos fazia filho da ira de Deus. Se você prestar atenção no que Adão cometeu no jardim, por que Deus falou que Jesus ia vir no ventre da mulher, você vai ver que não é invenção minha, não é invenção de quem está pregando, de quem está anunciando isso, mas está escrito na palavra de Deus. Jesus veio por causa de uma desobediência de Adão, por causa de um pecado. Lógico que quando a pessoa pede perdão a Jesus por esses outros pecados, Jesus perdoa também, com certeza. Mas a necessidade do cordeiro ser sacrificado foi um pecado. Aqui, Hebreus 9, 26. Ele aniquilou, ele acabou com o pecado. E você vai ver que ele aniquilou o pecado, ele não acabou com a prostituição. Ele não acabou com o adultério. Ele não acabou com a mentira. Por quê? Porque não foi nada disso que Adão praticou. E ele não veio para poder acabar com nada disso. Quem tem que acabar com isso na nossa vida somos nós, que temos que falar não para o pecado. Não é assim que diz Tiago 4,7? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Nós temos que sujeitar. Resistir ao diabo. Nós temos que não ceder. E ele fugirá de vós. Esses pecados nós temos que lutar contra, mas a natureza caída que habitava em nós antes do sacrifício de Cristo, aí não tinha como a gente fazer nada. Somente Deus poderia fazer alguma coisa e glória a Deus porque Ele fez. Vamos analisar agora aqui, João capítulo 1, versículo 29. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 1, versículo 29. Louvado seja Deus. Olha o que está escrito, No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro. Na linguagem judaica, na linguagem atual que João Batista está pregando, está anunciando, João Batista está se referindo a cordeiro aqui como sacrifício. O homem, na época de João Batista e na época de Cristo, ele entendia para que significava quando pronunciava a palavra cordeiro. Ele sabia que era para sacrifício, porque foi instituído na lei de Moisés, isso está lá em Levítico. Quando o homem cometia o pecado contra Deus, ele tinha que oferecer um cordeiro. Mas agora, o pecado que Adão cometeu no jardim, no homem não podia oferecer cordeiro nenhum para purificar esse pecado. A natureza caída, nós não podíamos fazer absolutamente nada. Mas Deus, Gênesis 3,15, disse que o seu cordeiro iria sair do ventre da mulher. E aqui João Batista está vendo o cordeiro na frente dele e diz, eis o cordeiro de quem? Dos homens? Não, de Deus. Esse daí foi Deus que enviou. Esse sacrifício é o sacrifício que Deus enviou. Para quê? Para tirar o pecado. Que tira o pecado. Olha o singular aí de novo.
que tira o pecado do mundo. Tem muita gente usando esse versículo e falando que Jesus vai tirar a mentira, que Jesus vai tirar o adultério, que Jesus vai tirar o roubo, que Jesus vai tirar a fofoca. Calma aí, como Jesus vai tirar se Jesus mandou o povo se converter? Se Jesus mandou o povo se arrepender? Se a Bíblia diz que quem pratica mentira não vai para o céu, que quem adultera não vai para o céu, que quem rouba não vai para o céu. Então como que é Jesus que tira, que se a pessoa que está lá na prática disso não vai para o céu? Jesus não quis salvar ela? Tem alguma coisa errada nesse entendimento. Nós entendíamos errado, mas o Espírito Santo está abrindo o nosso entendimento na palavra de Deus. Porque nós precisamos despertar, nós precisamos acordar. É nos ensinado, foi nos ensinado que a nossa natureza é caída, que a nossa natureza é pecaminosa. Mas a Bíblia Sagrada nos anuncia que o Cordeiro de Deus, ele tirou o pecado do mundo. Ele tirou o pecado da humanidade. Olha só, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele está dizendo que o Cordeiro tira o pecado do mundo? Porque através do sacrifício do Cordeiro, o pecado, que é a antiga natureza, iria sair do mundo, iria sair da humanidade. Assim como ele entrou, através de quando Adão come o fruto, ele saiu quando um ato de justiça foi feito na cruz do Calvário. Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estaremos gravando a segunda parte do vídeo. Glória a Deus.